Continua o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos e continua esse julgamento agora, a partir da 13h, com o voto da ministra Carmen Lúcia. E você vai ver também. Serasa faz levantamento onde mostra qual geração se endivida mais. Pela primeira vez, estudo mostra que o número de jovens obesos é maior que a população de subnutridos. Criciúma vence o Caravaggio na primeira rodada da Copa Santa Catarina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você, 13h, mais 16 minutos, desse dia 11 de setembro de 2025, quinta-feira de sol e tempo bom em todo o sul de Santa Catarina. O dia começou bem friozinho, né, gente, com temperaturas na casa dos 9 graus, foi levantando a temperatura até chegar agora na casa dos 25 em algumas regiões. Como a gente disse, até o final de semana vai permanecer assim. Tempo frio de manhã, depois sobe a temperatura, volta a cair no final de tarde. Então, sempre tem aquele casaquinho em mãos aí para não passar apuro. Agasalhe bem as crianças e cuide bem dos idosos. A inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA, registrou deflação em agosto. O resultado foi puxado pela habitação, que teve o menor índice em 31 anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontou que os preços caíram 0,11% em agosto. Segundo o IBGE, com o resultado, o país registrou deflação no mês passado. No ano, a inflação acumula alta de 3,15% e, em 12 meses, o IPSA registra alta de 5,13%. Em agosto, os gastos das famílias brasileiras com habitação passaram de uma alta de 0,90% e 1% em julho, para uma queda de 0,90%. Esse foi o menor resultado para o mês da série histórica iniciada na implementação do Plano Real. A baixa na habitação foi influenciada pela queda na energia elétrica residencial, que recuou 4,21% em agosto, e foi o subtem de maior alívio individual no IPCA do mês, com uma contribuição de menos 0,17 ponto percentual. A redução foi decorrente da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de agosto. Além da habitação, a alimentação e bebidas também baixou em agosto 0,46%, com destaque para o café moído, que ficou 2,17% mais barato em agosto. Ainda segundo o IBGE, os transportes registraram queda no mês. Gente, vamos ver se essa conta fecha no nosso bolso, né? Na hora de ir no mercado, transporte, tudo isso. Estão dizendo é o índice nacional, né? Então, vamos lá. A Polícia Federal, gente, deflagrou uma operação hoje pela manhã, a Aleia. E foi agora quinta-feira, né, pela manhã, com o objetivo de apurar fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Forquilinha e Nova Veneza. De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em janeiro deste ano e apontam que 2 premissionárias de serviços bancários contratadas pela instituição financeira, ou seja, pela Caixa, teriam desviado centenas de milhares de reais por meio de simulações, conhecidas como fleboletos. O que esse esquema, né, se aproveitava da lacuna temporal entre o pagamento efetivo e o recebimento dos valores pela Caixa, permitindo aos investigados obter vantagens indevidas. Então, essa operação está acontecendo aqui no sul de Santa Catarina, já ganhou uma repercussão estadual, até porque atinge a Caixa Econômica Federal e vários milhares de reais aí extraviados. Vamos aguardar, né, a apuração dessa investigação. Falar em dinheiro, olha só, a Serasa Experian divulgou um novo recorte da pesquisa Consumidor do Futuro. Dessa vez, com foco na relação entre diferentes gerações e o uso do crédito para consumo.
De acordo com o levantamento, 44,1% da população está buscando mais crédito, sendo que 18,8% de forma recorrente e 25,3% em situações específicas. Entre os mais jovens, a tendência é mais evidente. A geração Z lidera o movimento com 49,9% dos entrevistados declarando que tem buscado crédito com mais intensidade, embora parte deles, 25,3%, restrinja o uso no momento pontual. Já entre os boomers, o comportamento predominante é da cautela. 39,1% afirma que evitam o crédito no cotidiano e apenas 14,8% utilizam em ocasiões específicas. A pesquisa também revela os objetivos mais comuns para o uso do crédito. Em cada 4 brasileiros pretende direcionar os recursos para viagens, lazeres nos próximos meses. Na geração Z, além do lazer, aparecem como destaque a organização das finanças e a intenção de investir ou abrir um negócio. O estudo ainda questionou os consumidores sobre as possíveis mudanças em um cenário de crescimento econômico. Para 29,4% dos brasileiros, uma melhora na economia resultaria em um aumento de gastos com viagens, lazer e restaurantes, comportamento que se mostrou mais forte entre os millennials e a geração Z. Já 18,6% priorizam marcas e produtos de qualidade, especialmente a geração Z e millennials. Em contrapartida, 18,4% afirmam que não mudariam seus padrões de consumo, tendências mais frequentes entre os boomers. A gente tem que ver qual geração a gente está. Boomers é até ali 80 e alguma coisa. Depois vem os millennials, que são de 80 até 1990. Aí depois vem a Z, que é de 2000, né, o milênio ultrapassa 1990, vai até 2000. E depois vem a geração Z, que é essa que está entrando no mercado de trabalho agora, né? O pessoal de 19, 20 anos que está entrando agora. Então, eu tenho que ver em qual você se encaixa aí para ver dentro dessa nova pesquisa se está tudo certo aí. 1h22, a seguir, determinações sobre câmaras de bronzeamento continuam sendo ampliadas no país. Tarde, 26 minutos. Um novo estudo apontou que, pela primeira vez, o número de jovens obesos é maior do que o de subnutridos no planeta. Pela primeira vez, o número de jovens obesos no mundo superou o de subnutridos, marcando uma mudança preocupante no cenário global de saúde. Dados do novo relatório da Unicef mostram que a obesidade já é considerada a principal forma de desnutrição entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, resultado do consumo crescente de alimentos ultraprocessados, amplamente acessíveis e divulgados por meio de forte apelo publicitário. A projeção indica que cerca de 1 em cada 10 jovens nessa faixa etária viverá com doenças crônicas em 2025. Especialistas destacam que, quando se fala em desnutrição, não se trata mais apenas de crianças abaixo do peso. O excesso de alimentos industrializados vem substituindo frutas, verduras e proteínas de qualidade em um momento crucial para o desenvolvimento físico e cognitivo. A falta de nutrientes adequados compromete não só o crescimento, mas também a saúde mental e a capacidade de aprendizado, gerando impactos de longo prazo na vida desses jovens. Apesar de a fome ainda ser um desafio em várias regiões do planeta, os índices de baixo peso entre jovens de 5 a 19 anos vêm caindo, passando de 13% em 2020 para 10% em 2022. No entanto, o sobrepeso dobrou no mesmo período, saltando de 194 milhões para 391 milhões de pessoas nessa faixa etária. Dentro desse grupo, 188 milhões já são considerados obesos, condição associada ao aumento de doenças metabólicas como diabetes, alguns tipos de câncer, além de quadros de ansiedade e depressão.
O relatório atribui grande parte desse cenário não às famílias, mas às estratégias agressivas da indústria alimentícia. Crianças e adolescentes são expostos diariamente a propagandas de produtos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e fast food, inclusive dentro das escolas. Esses itens, muitas vezes mais baratos que alimentos frescos, acabam se tornando predominantes na dieta, principalmente em países de baixa renda, onde substituem pratos tradicionais. Diante desse panorama, a Unicef faz um apelo para que governos adotem medidas efetivas e obrigatórias. Entre as propostas estão a restrição à publicidade de alimentos não saudáveis, a aplicação de impostos sobre bebidas açucaradas e ultraprocessados, além do incentivo à produção e consumo de alimentos frescos. Segundo a agência, o combate à obesidade infantil exige mudanças estruturais que protejam os ambientes em que as crianças cresçam e que garantam escolhas alimentares mais saudáveis e acessíveis a todos. Gente, tem que cuidar da alimentação. Olha só, o litoral de Santa Catarina vai ganhar mais de 226 voos diretos só no verão. Foi o que informou a companhia aérea Azul, responsável pelas viagens extras. As ligações serão com os aeroportos de Curitiba, Confins, em Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, São Paulo. Esses voos extras serão oferecidos de 13 de dezembro de 2025 a 1º de fevereiro de 2026. Os destinos em Santa Catarina são Florianópolis, Navegantes, no litoral norte. A companhia aérea também disse que a medida foi feita para atender a demanda do turismo no sul aqui no verão, né? Em todo o país serão 3.600 voos extras a mais de 520 mil lugares nessa alta temporada. É a Azul tomando conta do mercado aéreo de Santa Catarina e também abrindo, né, possibilidades de novos voos nessa alta temporada. Então é importante aí até antecipar a compra das passagens, que aí você pega com um preço bem modesto. Agora, se deixar para cima da hora, é doído no bolso. Faz 16 anos, gente, que o bronzeamento artificial é proibido no Brasil. Isso mesmo, há quanto tempo? Pelo risco, claro, né, de queimaduras, cicatrizes e até câncer de pele. Mas lá no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo. Muitas clínicas continuam funcionando com uma boa clientela até. E pessoas que buscam essa promessa do bronzeado perfeito. A Anvisa proibiu o uso, a importação e a comercialização de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos no Brasil em 2009. O procedimento, considerado inofensivo pela população, na verdade pode trazer consequências irreversíveis para a saúde, devido ao uso de câmaras de bronzeamento com luz ultravioleta. Os danos geralmente não são percebidos de imediato, mas podem se manifestar anos depois. Apesar dos esforços, algumas ações pontuais de assembleias legislativas estaduais e municipais aprovam de forma irregular a realização do procedimento. No ano passado, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro autorizou a utilização de máquinas de bronzeamento artificial com finalidade estética. Desde então, as clínicas cariocas lucram com a promessa de um bronzeamento perfeito, divulgado pelas redes sociais. O valor de uma sessão varia entre R$ 40 a R$ 70 e as franquias podem faturar em média mais de R$ 3 milhões por ano. Segundo a Anvisa, o bronzeamento por radiação ultravioleta aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de problemas de saúde, como lesões, queimaduras, cicatrizes, envelhecimento de pele e, em casos mais graves, o câncer de pele. A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro afirmou que realiza a fiscalização do procedimento em máquina, mas o bronzeamento a jato, de fita e o autobronzeamento são permitidos no estado. Pois é, isso também acontece aqui em Santa Catarina. No último mês também houve essa incidência de fechamentos de clínicas com câmara artificial aí de bronzeamento. Então tem que ficar cuidado, é proibido porque dá problema, gente, não é porque é legal, a Anvisa resolveu proibir porque achou bonito, não, é porque dá problema mesmo. Então evite, para sua saúde, não precisa só ter beleza, né, a gente precisa ter saúde também. 1h34. De acordo com o novo estudo, os brasileiros estão entre a população que mais tem tendência a ter intolerância à lactose.
Dados divulgados pelo laboratório genético Genera apontam que 51% da população brasileira tem tendência à intolerância à lactose. As informações são baseadas nos resultados de exames de análise genética e apontam também outras doenças, como o câncer de mama e a obesidade no DNA brasileiro. O levantamento coletou cerca de 200 mil dados de clientes brasileiros da Genera, desde sua fundação há 13 anos. Com essas informações, foi possível identificar algumas doenças que são frequentes nas informações genéticas dos pacientes e cruzá-las também com outras informações de ancestralidade. No caso da intolerância à lactose, se descobriu que ela é menos frequente entre pessoas com a maior parte da origem genética europeia. O hábito europeu de cultivo de gado e de consumo de leite fez com que só 9% dos seus descendentes próximos apresentem a intolerância à lactose. Já no caso de pessoas com forte ascendência nigeriana ou do sudeste asiático, apresentem uma alta tendência. Os dados divulgados também mostram que boa parte dos brasileiros tem um risco de desenvolver a obesidade, cerca de 71% dos examinados. Entre os cânceres mais presentes entre os brasileiros estão o de mama, com cerca de 31%, próstata de 23% e ovário com 20%. Para os diretores do laboratório, o exame é importante não para ser uma sentença, mas por permitir que as pessoas modifiquem hábitos de saúde e de alimentação para evitar problemas que podem aparecer no futuro. A seguir, Criciúma vence o Caravaggio na primeira rodada da Copa Santa Catarina. De volta com o nosso Informe Região, agora para falar da Copa Santa Catarina, isso mesmo. Eu sou empolgada com futebol, então para mim a Copa Santa Catarina é um must. Vamos lá. Ontem começou a primeira rodada da Copa Santa Catarina e ela, gente, dá aí uma vaga na Copa do Brasil, dá uma vaga na Série D do Brasileiro, dependendo aí de qual time que for vencedor e aonde ele estiver nesse mundo do futebol. Ontem, lá no estádio da Montanha, você acompanha imagens agora da Federação Catarinense, o Criciúma jogou frente ao Caravaggio, olha, quebrou um tabu de séculos. Ai, gente, ó, gol do Criciúma, o Criciúma ganhou por 1-0, nunca tinha ganhado, tá, do Caravaggio, nesses 3 anos de existência do Caravaggio na Elite, ou então na Copa Santa Catarina, nunca tinha ganhado. E aí o Criciúma ganhou ontem por 1-0, mas o Caravaggio abriu o placar, só que foi com gol de mão, né? Não, aí não tinha VAR, mas tinha um monte de VAR pessoalmente lá, o pessoal viu, o bandeirinha viu que foi com gol de mão, e aí foi anulado, depois o Criciúma no final acabou fazendo o gol 1-0. Lembrando, né, esse time do Criciúma é o time B, comandado pelo Amauri, que é do Sub-20, agora está comandando o time B, para poder fazer aí a busca essencial da vaga na Copa do Brasil o ano que vem. Copa do Brasil equivale dinheirinho no caixa. Camboriú e Atlético Tubarão 0-0, foi no domingo, abriu a rodada. Blumenau e Joinville, o Blumenau 2-0. Nação e Carlos Renault 0-0. Figueirense e Avaí, o Figueirense tacou 5 no Avaí, gente. 5. Seguimos. Olha, o Figueirense 5 no Avaí, tá certo que é o Avaí B, tá? Não é o Avaí A, é o Avaí B. Brusque 1, Santa Catarina 2, Barra 0, Marcílio dia 6, nossa. Aí o Criciúma B 1-0 em cima do Caravaggio e o Concórdia perdeu para a Chapecoense B 1-0. Agora, na próxima rodada, é domingo. A partir, né, de domingo, tem Santa Catarina e Concórdia às 3, Criciúma B e Camboriú no domingo às 3 horas da tarde, Carlos Renault e Blumenau, o Criciúma B vai jogar aqui, Carlos Renault e Blumenau às 3 da tarde também de domingo, Joinville e Nações
Às 3 da tarde de domingo, é tudo domingo às 3. Atlético, Tubarão e Caravaggio, Avaí, Barra, Marcílio Dias e Figueirense. Aí só na quarta-feira que encerra com Chapecoense B e Brusque. Então, essa daí é a segunda rodada da Copa Santa Catarina. Amanhã o Tigre principal joga na Série B do Brasileiro, fora de casa, contra o Volta Redonda, às 7 da noite, né? O pessoal já foi viajar, já está lá no Rio de Janeiro. Amanhã joga o time principal em busca da segunda colocação na Série B. Olha que massa! Se a gente ganha do Volta Redonda e tem uma combinaçãozinha de resultados, o Tigre fica em segundo lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha que legal! Estamos com um pezinho na Série A. Arruma a mesa, dona Série A, que a gente está chegando já com a xicrinha para o café. E é isso, com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem a nossa programação local, abrindo a grade da HIT TV. Lembre-se, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira e a gente se vê amanhã. Tchau!